Essa é uma história antiga de uma professora do ensino fundamental chamada Teresa. No primeiro dia de aula, na turma do quinto ano dela, ela disse o que muitos professores sempre dizem: Meus queridos alunos, eu amo vocês todos igualzinho. Mentira! Bem ali na primeira fileira, afundado na cadeira, estava o Lucas Silva. E ela já tinha observado ele do ano anterior. O garoto não se dava com ninguém, cheirava mal, parecia que nunca tomava banho nem lavava roupa. Além disso, o moleque era difícil de aprender. Eu digo difícil a ponto dela sentir prazer em marcar X vermelho na prova dele e botar um zero bem grande lá em cima. Um dia ela teve que revisar o histórico escolar dos alunos desde os primeiros anos. Ela deixou o do Lucas para o final, mas quando ela viu, ela tomou um choque. A professora do primeiro ano tinha escrito: "O Lucas é um aluno brilhante, vive sorrindo, é a alegria da sala." E a do segundo ano tinha notado que ele era um aluno excelente, era querido por todos, mas que andava muito tenso e preocupado porque a mãe estava muito doente. E aí a do terceiro ano escreveu: "A mãe do Lucas faleceu, ele tenta, mas está sofrendo muito, pai não dá muita atenção para ele, e eu acho que isso vai pesar logo." E por fim, a professora do quarto ano tinha escrito o seguinte: "Lucas se isolou, vive nos cantos e eventualmente dorme nas aulas." E depois de ler isso nesse dia, a dona Teresa sentiu vergonha. E foi chegando perto do fim do ano e a coisa ainda piorou um pouco. Nessa escola, os alunos tinham costume de trazer presente para os professores no dia dos professores. E rolava uma certa competição de capricho ali para ver quem dava um presente mais bonito. Eles ficavam um olhando para o outro. Parecia que todo mundo tinha se esforçado para fazer um embrulho bem bonito, bem vistoso, menos o Lucas, que trouxe o presente dele envolto num papel pardo daquele de supermercado. Deu para perceber ali que ele estava um pouco constrangido pela diferença e ele fez questão então de abrir o embrulho dele ali na frente da professora e de todo mundo. E o presente dele foi uma pulseira com umas pedrinhas faltando e um vidrinho de perfume quase no fim, assim. Algumas crianças começaram a querer rir da cara dele, mas a professora colocou logo a pulseira no pulso, colocou o perfume, abraçou ele, olhou nos olhos e agradeceu. Obrigado, meu filho. E aquele gesto não verbal de ternura e acolhimento da professora foi tão autêntico e tão sincero que o menino se sentiu acolhido. E ele ficou, no final da aula, só para dizer para ela o seguinte: Professora, a senhora está cheirando igual a minha mãe no último dia das mães que a gente passou junto. Depois que ele disse isso, ela deu um sorriso para ele e ficou observando ele sair da sala. E quando a sala estava vazia, não tinha mais ninguém olhando, ela chorou, chorou muito. E foi naquele dia que ela deixou de ensinar simplesmente português e matemática e começou a ensinar crianças. Ela passou a dar uma atenção especial para o Lucas. E conforme ela se dedicava e acreditava nele, demonstrava isso, mais esse menino florescia. E no fim do ano, o garoto era um dos melhores da turma. E claro, ele virou um dos queridinhos. E no fim do ano seguinte, ele manda uma cartinha para ela e estava escrito o seguinte: Professora, esse ano eu fui muito bem, eu deslanchei, mas a senhora continua sendo a melhor professora que eu já tive na vida. Passaram-se mais 6 anos e o menino mandou outro bilhete para ela dizendo: Professora, eu me formei no ensino médio e eu queria lembrar a senhora que a senhora foi a melhor professora que eu já tive na minha vida ainda. E depois foram-se mais 5 anos e ele mandou outro bilhete para ela: Professora, eu me formei na faculdade e a senhora ainda é a melhor professora que eu já tive na minha vida. E ele ainda emendou: Eu sou agora conhecido como Doutor Lucas, médico. E ele fez residência e foi mandando sempre um bilhetinho para ela, o doutor, neurocirurgião e tal. E a trama não acaba aí. Depois dessas formaturas, ele envia uma carta para ela dizendo que ia casar. O pai tinha falecido recentemente e ele queria que na cerimônia a dona Teresa se sentasse no lugar da mãe do noivo. E claro que ela foi. E ela foi usando aquela pulseira com pedrinhas faltando que ele tinha dado e o mesmo perfume que a mãe dele tinha usado no último dia das mães, que tinha passado com ele. E na hora, num certo momento ali da cerimônia, os dois se abraçam e o doutor Lucas agora disse o seguinte, sussurrando no ouvido dela: Obrigado pela senhora ter me mostrado que eu importo e que eu posso fazer diferença nesse mundo. Ela responde com os olhos cheios d'água: Foi você que me ensinou isso. E eu não sabia ensinar até te conhecer.